deserto. Então, quando Deus falou para Abraão olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ele estava onde? Porque Deus falou: Abraão, de onde você está? Olha para o norte, olha para o sul, para o leste e para o oeste. Abraão estava onde? No deserto. Irmãos, a primeira atitude para a promessa se cumprir é olhar as coisas como Deus vê. É olhar as coisas da maneira que Deus vê. Abraão estava no meio do deserto, mas Deus falou assim: Abraão, da onde você está aí? Do deserto, olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo eu vou te dar. Irmãos, presta atenção, tem gente que tem promessa de Deus, mas a promessa não se cumpre porque ele nunca olha as coisas como Deus olha. Ele só olha como o vizinho olha, ele só olha como as pessoas olham. Aí a promessa não se cumpre para a pastor Elias. Aí ele fica assim: ó dia, ó mês, ó azar. Irmãos, começa a olhar as coisas como Deus olha. Começa a ver da maneira que Deus vê. Presta atenção, todo mundo pode estar vindo o seu marido, indo de mal a pior, fazendo escala de boteco em boteco, mas você não. Você tem que ver ele da maneira que Deus vê. Amém. Tem que ver ele sentado aí do teu lado, adorando e glorificando a Deus junto com você. Aleluia. Começa a ver como Deus vê. Quem sabe todo mundo vê o seu filho como derrotado, todo mundo vê o seu filho como um Zé Ninguém, como um drogado. Você não tem que ver assim, você tem que ver da maneira que Deus vê. Comece a ver a situação da maneira que Deus vê, porque a promessa vai se cumprir. Comece a ver, irmão. Comece a ter a visão que Deus tem. Quem sabe a visão que todo mundo tem de você é de um derrotado, é de um Zé Ninguém, é de alguém que nunca vai para frente. Comece a ver da maneira que Deus vê. Tem gente que não consegue receber a promessa, sabe por quê? Ou melhor, tem gente que a promessa nunca se concretiza, sabe por quê? Porque vê da maneira que os outros veem, e esquece de ver da maneira que Deus vê. Quem sabe ninguém consegue reconhecer o teu ministério. Quem sabe ninguém vê o teu ministério. Quem sabe ninguém acredita em você, nem você mesmo está acreditando em você. Mas comece a olhar para você da maneira que Deus vê. Comece a olhar da maneira que Deus olha. Quem sabe ninguém acredita em você no seu trabalho. Quem sabe ninguém acredita em você na escola que você estuda. Comece a ver da maneira que Deus te vê. Pode todo mundo te ver como derrotado, mas Deus te vê como mais que vencedor. Aleluia! Aleluia! Só pedir uma água quente, porque a outra estava muito gelada. Não é frescura, não, porque senão a garganta está quente, né? Olha só, irmãos, a primeira situação para a promessa de Deus se cumprir é ver as coisas da maneira que Deus vê. Abraão estava no meio do deserto, humanamente falando, ele estava no meio do nada, mas numa visão de Deus, que Deus deu ele começou a olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aí Deus falou: olha, pode olhar essa terra, pode ver essa terra, pode enxergar. Já viu quando a gente, eu lembro nos filmes, né, que o pai chegava para o filho e falava assim: meu filho, até onde seus olhos alcançam, é tudo nosso. Você lembra? Não tinha um negócio assim, pastor Helena? Na roça é assim, né? O pai chega para o filho e fala assim: filho, vem cá, até onde seus olhos alcançam, é tudo nosso. Mesmo quando no acampamento da nossa igreja, eu fico brincando lá com a Débora, com os irmãos, tá vendo, irmãos? Até onde seus olhos alcançam, é tudo nosso. Irmãos, Deus está falando para Abraão: pode olhar esse deserto, porque não se preocupa não, você não vai precisar mudar desse deserto não. A promessa de Deus vai se cumprir, é aqui no deserto. Tem gente que acha que precisa sair do deserto para a promessa se cumprir. Não, irmão. Às vezes é no meio do deserto que essa promessa se cumpre.
plantou aqui, fica aqui, que é aqui que Deus vai te usar. Só uma palavra profética para alguém aqui nesta noite. É aonde você está que a promessa de Deus vai se cumprir. Faz assim, ó, para aqui. É aqui que Deus me plantou. É aqui que Deus vai cumprir a promessa. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, irmão. Se preocupa, não é aqui. É aqui que Deus vai te honrar. É aqui que Deus vai salvar a sua família. É aqui na comunidade Shekinah que Deus vai levantar você como profeta na terra. É aqui que Deus vai te levantar como levita. Que Deus vai te levantar como ungido. É aqui. Procurando, pastores. Aonde não vou para ali eu vou ser mais usado. Não vou para cá, irmão. Não é o lugar que a bênção. A bênção é você. Aqui. Deus plantou aqui, der fruto aqui, irmão. Alaçou, pecando a chamanai. Chamanaçou, pecando a chamanai.